prazer de mediar esse bate-papo de hoje. Esse bate-papo, como todos já conhecem, o nosso estilo é interativo. Nós temos aí um comando de chat que vocês podem acessar a qualquer momento, escrever as perguntas. Nós vamos tentar, na medida do possível, responder todas as perguntas dos nossos amigos e clientes. Nós temos hoje a presença da Alessandra Souza, do Luiz Miralha, do Roberto Ribas e do Maurício Salim, que nós vamos falar principalmente da área de Societário M&A, planejamento de compra e venda de empresas, ativos, financiamento, dívida, assessoria no mercado financeiro e os assuntos correlatos tributários. E, obviamente, relacionados à pandemia que a gente está vivendo e o momento pós-Covid. Quero lembrar que nós temos uma página dedicada ao Covid-19, com mais de 70 artigos escritos desde o mês de março, sobre as mudanças legislativas e seus impactos para empresas. Todos esses textos foram elaborados pela nossa equipe de profissionais. E se você não acompanhou ainda os nossos webinars, acesse o nosso canal exclusivo. Nós temos um canal na nossa página da ZV7, que está lá, além de todos os artigos, todos os nossos vídeos. Para começar, eu gostaria de chamar o nosso sócio Luiz Miralha. Luiz é mais conhecido como Guga, o famoso Guga do escritório. Ele lidera a nossa área societária M&A, com grandes operações de M&A. E eu pedi para ele para dar um panorama de M&A e os principais aspectos e oportunidades nesse cenário de pandemia. Um ponto que eu queria falar antes de passar para o Guga é que a gente tem, em vez de falar pós-Covid, a gente tem tratado com Covid. Eu assisti uma palestra de um cliente e amigo, dono de um laboratório, que nos alertou prontamente que a vida que nós teremos não será pós-Covid, mas sim com Covid, que nós temos que nos ater e nós temos que nos conscientizar que viveremos com Covid por muito tempo, que será natural dentro das nossas organizações. E eu queria que o Guga tratasse desse assunto, desse um panorama sobre os aspectos e oportunidades nesse cenário de pandemia e com Covid. Vamos lá, Guga. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um tema bastante difícil de endereçar, porque a gente não tem bola de cristal. É uma coisa inédita, né? O ineditismo dessa pandemia é algo que pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente começa falando da necessidade de aguardar, mas a gente quer já dar um panorama para os nossos clientes e amigos a respeito do que a gente espera. A gente tem visto uma desaceleração, é natural, porque como é uma coisa inédita, nova, a tendência é se situar antes de agir, mas é claro que a gente já enxerga uma janela de oportunidade. Você vai ter uma janela em que vão ocorrer consolidações, positivas e negativas. Um pouquinho mais para frente a gente fala sobre essas diferenciação de consolidação positiva e negativa, e as aquisições de oportunidade, que podem beneficiar aquelas empresas que já estiverem prontas para ser vendidas ou prontas para adquirir. A consolidação de mercado, ela vai ocorrer porque a gente vai ter muita empresa em dificuldade. O caixa das empresas foi severamente afetado pela pandemia. Eu entendo o que o Luiz disse a respeito do com Covid. A gente tem falado de pós-Covid, mas é com Covid. A gente já tem visto as mudanças que estão ocorrendo nos diversos setores para entender como conviver com esse vírus daqui para frente. Então, vai haver uma consolidação. As operações de M&A vão acontecer numa maneira diferente, numa maneira com Covid. A gente vai explorar um pouquinho mais para frente também a questão das mudanças nos contratos, os impactos que vão ocorrer, mas no panorama geral, a gente vai ver compradores buscando ativos com um valuation mais objetivo, mais atrativo, e vendedores tentando mostrar o real valor do negócio
olhando para o tempo com o Covid, depois que passar esse pico e que a gente conhecer um pouquinho mais dessa doença. A gente sabe também que gestão e governança é algo muito importante e que pode ocorrer uma série de transações com vistas a aumentar o nível de governança e gestão das empresas já para lidar com essa nova situação com o Covid-19. Então, buscar um sócio pode agregar nesses quesitos. Enfim, é uma possibilidade que a gente já está vendo, inclusive, questionamento de clientes, aproximação de empresas com outras empresas maiores para poder ter esse tipo de incremento na sua capacidade de gestão e de governança. Mas é isso, Luiz, como panorama geral que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Guga. Eu acho que, obviamente, nós temos um panorama hoje no Brasil onde a gente perdeu um pouco a relação de preço, né? Qual que é o preço ideal, o preço certo para uma aquisição, para uma venda, para uma compra de uma empresa, para uma fusão. E, além dessa incerteza de preço, Guga, quais outras incertezas que a gente está vendo? Quais principais aspectos que o comprador, tanto o comprador quanto o vendedor, devem se ater nesse momento de incerteza que estamos vivendo com o Covid? Olha, Luiz, essa é a pergunta mais feita por nossos clientes, e eu acho que a gente tem que dividir em dois aspectos principais. Eu acho que o primeiro aspecto é a questão contratual. Ou seja, você tem as cláusulas as chamadas cláusulas MAC, né, que são de mudanças materiais adversas, ou seja, essas grandes alterações que afetam o mercado como um todo e que poderiam afetar as transações. Elas sempre foram controversas, essas cláusulas, mas ela tinha um padrão. Era um padrão que todo mundo aceitava, você esticava um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas você colocava no contrato. Agora não, agora essa cláusula é extremamente importante em dois níveis. Primeiro, entre a assinatura e o fechamento, porque a gente viu que quem assinou um contrato se obrigando a uma transação em dezembro do ano passado, teve completamente virado de cabeça para baixo a operação em 3, 4 meses. Então, a gente tem esse período e a cláusula de mudanças adversas também no futuro, porque a incerteza é a palavra do momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é muito importante que os advogados, quando negociando um contrato de compra e venda, joint venture, que seja, no setor de M&A, eles se interem bastante da situação, da indústria específica, para que a gente possa ter uma cláusula feita especificamente para aquele contrato, para endereçar os anseios tanto do comprador, do vendedor e as possibilidades. Ninguém quer prever o futuro, mas a gente tem que começar a colocar nessas cláusulas um tom de realidade. Essas cláusulas eram muito ligadas à guerra, à força maior, a situações que a gente deixava sempre no panorama do surrealismo. Mas esse surrealismo chegou. Então, a gente está vendo uma situação que ela realmente afeta uma transação. Então, a gente vai ter que endereçar essas cláusulas daqui para frente, não vai ter mais receita de bolo, vai ter que ser cláusula específica para cada transação. E, além das cláusulas de MAC, é importante falar também da due diligence, que vai ter um escopo ampliado, meu colega Roberto vai falar sobre isso logo mais, as questões de ajuste de preço, indenização, declarações de garantias, tudo isso vai ter que ser feito com mais precisão para endereçar esse novo mundo que a gente vai viver. E, além disso, nós temos uma grande questão estrutural, que é o outro aspecto, é a estrutura do pagamento, é a questão do earn-out. Com certeza, vamos ver muito mais transações com earn-out, porque nenhum comprador, ou quase nenhum comprador, vai conseguir ter uma avaliação econômico-financeira de um ativo, olhando na perpetuidade, tendo em vista o que a gente viveu e que a gente vai viver com essa pandemia. Então, certamente vai haver uma colocação de parte do preço a ser paga no futuro de acordo com a performance da companhia, do ativo. Então, o earn-out, para mim, é o que vai mais
aparecer nas transações daqui para frente, para que o equilíbrio contratual exista, para que você não tenha uma situação dessa e vir a desequilibrar a situação entre comprador e vendedor. Mas eu acho que também tem algumas outras coisas, como, por exemplo, ajustes de EBITDA Covid-19, já é um termo que está sendo cunhado aí na praça. Ou seja, as empresas já estão olhando, falando, não, isso aqui o meu EBITDA é X, porém, esses aqui são os ajustes Covid-19 porque foram pontuais, específicos. Então, vai ter muita mudança nessa área, mas certamente para buscar um equilíbrio, para evitar que o problema de uma pandemia fique nas costas ou do comprador ou do vendedor somente. Então, era isso, Luiz, sobre os principais pontos do contrato. Obrigado, Guga. Antes de passar a palavra para o Roberto, Guga, eu queria fazer mais uma pergunta para você. A gente viu, obviamente, diversos setores da economia ultra prejudicados com o Covid e outros nem tanto. E, obviamente, aí, em qualquer movimento brusco de mercado, nascem oportunidades. Você já falou um pouco de consolidação, já falou um pouco de fusão, aquisição. Dá um panorama geral aí para a gente desses setores que foram mais prejudicados e outros nem tantos, pela experiência que a gente está vivendo e que você especificamente está vivendo aí com as últimas transações que você participou. Olha, Luiz, realmente a gente tem uma dicotomia aí entre os setores que foram favorecidos por essa situação e setores que foram muito prejudicados. Eu sou otimista, vou começar falando pelos positivos. Com certeza, tecnologia, agronegócio, mineração foram favorecidos no Brasil, no cenário nacional, principalmente em função da desvalorização do real e a premência pela adaptação a uma nova realidade. Quando eu digo tecnologia, você vê todas essas ferramentas, inclusive essa que nós estamos usando aqui agora, estão gerando muito resultado positivo para as empresas de tecnologia que apostaram nessas tecnologias. Agronegócio, porque você vê os supermercados cheios, a população precisa comer, então continua ainda bastante aquecido. Então, a gente vai ver ainda um número elevado de operações de M&A nesse setor, a gente está envolvido em algumas, você vê fundos estrangeiros buscando participar desse mercado no Brasil, como se não tivesse tido pandemia, ou talvez até mesmo com um gatilho sendo a própria pandemia, que é o que a gente chama de uma consolidação para crescimento, a consolidação positiva. Os valores contemplam prêmios para os vendedores, é um ganha-ganha que a gente já via no passado e que a gente está vendo nesses setores. A gente vê no setor de mineração das júniores, por exemplo, cada semana estão sendo anunciadas 2, 3 transações com prêmios altíssimos sobre o valor de bolsa por conta do favorecimento à mineração no Brasil, por exemplo, que é uma atividade essencial, que está faturando 20% a 30% mais porque exporta somente e a receita é toda em dólar, despesa em real com uma inflação baixíssima. Então, você tem um setor que realmente está aquecido. Por outro lado, a gente vê setores que foram extremamente prejudicados, como turismo, varejo e o entretenimento, exceto o entretenimento remoto. A gente está falando de entretenimento aqui, cinema, e os serviços, né, de restaurantes, etc. Esses daí vão sofrer por um bom tempo. Esse aí eu acho que a dificuldade, a incerteza do futuro desses setores é muito grande para a gente fazer qualquer previsão. E a gente vai ver fusões e aquisições, com certeza, mas já é a consolidação negativa, ou seja, é focada na sobrevivência muito mais do que no crescimento, né? E um outro ponto que é importante falar também são as alternativas que o M&A proporciona. Não só existe a compra e venda, você pode fazer alianças estratégicas, joint ventures, acordos comerciais, são possibilidades que precedem a uma operação de compra e venda, que permitem aí o que a gente chama de namoro entre as empresas para se conhecer, principalmente numa situação de incerteza. Então, você consegue ter acesso a capital, consegue ter acesso a uma governança melhor, sem ter que abrir mão da companhia. Você pode vender uma parte, vender controle, ou menos do que o controle, e conseguir fazer um período pré-venda
que permita você ter certeza que aquele é o caminho correto, ter certeza, e permitir ao investidor ter certeza que ele fez o investimento correto, sem apostar todas as fichas de uma vez só. Então, é algo que a gente está vendo. Semana passada, a gente fechou uma operação que foi uma joint venture, que você vê claramente que eles estão testando as águas para daqui a algum tempo um dos parceiros adquirir 100% do negócio. Então, a gente entende sempre que uma crise é ruim, mas também ela é uma possibilidade de criação de oportunidades. E no setor de M&A não é diferente. Ok, Guga, eu volto com você depois. Vou passar agora para o Roberto Ribas, nosso sócio também na área societária M&A. E quero lembrar a todos que, caso tenham perguntas, por favor, use o chat. Nós vamos estar acessando, eu posso perguntar no meio das apresentações ou no final. Então, a gente quer fazer isso o mais dinâmico possível. Roberto, eu pedi para o Roberto, gente, falar um pouco sobre a due diligence. A questão da due diligence eu acho que todos conhecem um ponto crucial no processo de M&A, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Grandes problemas nas operações de M&A derivam realmente dos findings da due diligence. E a gente teve um momento no Brasil onde, com o advento do compliance e o crescimento da preocupação de compliance para todos nós, para todas as empresas e para toda a sociedade como um todo, a gente começou a prestar mais atenção em compliance numa due diligence de compra de M&A do que a gente prestava no passado. Com o Covid-19, Roberto, você vai sentir o mesmo, você acha que a due diligence vai sofrer a mesma alteração que sofreu na época do compliance? Você acha que ela será mais complexa, levará mais tempo? Dá um panorama para a gente, como você tem sentido a reação do mercado com relação a due diligence com o Covid-19? E eu acredito que sim, Luiz, que a due diligence, como a gente conhece hoje, ela será bastante diferente agora nesse mundo com Covid, né? Como você bem mencionou. E isso por quê? Né? Porque a gente está imaginando o seguinte, a due diligence agora, seja ela a due diligence legal, né, feita por nós, seja a técnica, a de negócio, seja a due diligence de compliance, de contábil, né, em qualquer um dos aspectos, ela vai demandar muito mais atenção, muito mais escrutínio e muito mais profundidade do que a gente estava acostumado a fazer. Né? E só para ilustrar isso como exemplo, vamos imaginar a due diligence de contratos, que é tão frequente, né? No nosso trabalho aqui, no nosso dia a dia aqui do nosso escritório. Né? Então, assim, nós recebemos todos os contratos, né, da empresa-alvo, da Target, e a gente sempre fazia aquele relatório, né? A gente relata o contrato, a gente faz aquela análise muito cuidadosa do contrato e definimos as partes, qual é o objeto, procuramos com muita atenção cláusulas de vencimento antecipado, cláusulas de exclusividade, de restrição de concorrência, né? Se a alteração de controle afeta ou não afeta esse contrato, se causa ou se não causa o vencimento antecipado. Bom, isso a gente sempre fez e continuaremos fazendo. Só que agora, além disso, né, e está aí, eu acho que a grande alteração, nós já sabemos por conhecimento, né, por estarmos vivendo essa pandemia já há praticamente 2 meses aqui no Brasil, que uma parcela relevante, um percentual realmente muito alto de contratos, eles não está sendo cumprido, né, em sua plenitude, em sua inteireza. Então, não somente nós vamos ter que ficar atentos à questão do clausulado, mas muito mais importante do que isso, nós vamos ter que fazer uma análise de realmente se está havendo o cumprimento daquele contrato, né, do compliance daquele contrato. Né? Então, a questão, a due diligence, ela ganha uma nova dimensão. Né? Ou seja, não apenas a parte escrita, mas a parte prática. Como isso está sendo observado? Como esses contratos estão sendo cumpridos ou não? Né? E isso vai demandar um novo tipo de trabalho e realmente um escrutínio muito maior
e um diálogo muito maior com pessoas-chave da Target para a gente poder chegar no fundo da resposta, de saber se aquele contrato, além da cláusula que a gente já vê ali no documento em si, está sendo cumprido ou não. Né? Então, acho que a due diligence ela vai mudar muito por conta dessa maior profundidade que a gente vai precisar atuar, né? com mais atenção ainda, mais profundidade e mais escrutínio. Né? E no segundo ponto da sua pergunta, se a due diligence será assim, mais complexa, se ela levará mais tempo. Eu acredito que sim, também. E por quê? Porque existem... né, como eu enxergo, obviamente, eu gostaria também muito de eventualmente contar com a participação aí das pessoas que, né, nossos clientes e parceiros aí que estão nos prestigiando com a percepção deles e delas também sobre esse ponto. Mas, do meu modo de ver, existirão assim, novos pontos de atenção ou novos tópicos que nós precisaremos abordar nas due diligence com Covid. Né? Que, por exemplo, na parte trabalhista, né? Ocorreram, vamos pensar numa dada empresa target aqui que nós estamos fazendo a auditoria. Então, nós vamos precisar perguntar e ter certeza sobre, ocorreu aquela suspensão temporária do contrato de trabalho, houve redução da jornada, houve redução de remuneração, ocorreram demissão em massa, né? Então, ou seja, nós realmente esperamos, né, que a due diligence seja particularmente intensa na área trabalhista, ainda mais do que era. Né? Há questões também relacionadas à saúde e segurança. Né? Ou seja, vai ter que ser feita uma análise dos locais de trabalho da Target sob o ponto de vista de distanciamento social. Né? E se as novas regulamentações estão sendo atendidas, se estão sendo observadas. Né? E eu nem preciso dizer que essas regulamentações elas são alteradas com muita frequência, né? Ou ajustadas ou atualizadas. Né? A parte de financiamento, né? O que a gente sabe é que muitas empresas deixaram de cumprir com seus financiamentos, né? Não apenas uma questão de pagamento, que obviamente é o mais importante, como também relacionada à questão de, eventualmente, obrigações, covenants, por exemplo, de manter uma determinada razão entre dívida e faturamento. Né? Com o faturamento de alguns setores mergulhando, com certeza essas obrigações vão estar sendo descumpridas. Né? Um outro aspecto também que eu acho que a gente vai ter que dedicar muita atenção é na questão de seguros, né? Para saber se a Target possui apólice de seguros, se havia ou não cobertura para determinadas interrupções de atividades, né? Para questões específicas relacionadas à cadeia de produção. Né? Outras questões também, que eu acho que aí eu estou pensando na parte mais da due diligence técnica do negócio. Né? Durante algum tempo, nós vamos ter restrições a viagens de cúpula, né? Ou seja, e isso vai demandar uma administração local muito mais forte e relatórios muito mais confiáveis. Né? Então, essas questões vão ter que ser analisadas. Né? Um outro ponto, talvez, que a gente possa tocar é relacionado à questão da privacidade de dados e cibersegurança. Ou seja, isso era, até há pouco tempo atrás, enxergado como uma questão mais de integração. Mas agora passa a ser fundamental que sejam feitos testes rigorosos em matérias de TI. Tá? Então, Luiz, eu espero ter respondido aí a sua pergunta e te devolvo a palavra. Obrigado, Roberto. Sem dúvida alguma, muito claro, due diligence vai ser um ponto fundamental, eu acho, nas novas negociações, mas me deu a sensação que nós vamos ter os M&As mais duros, mais complexos aí. Então, obviamente, o escritório é conhecido como escritório pro-deal, a gente está muito próximo do cliente, nas transações a gente trata o cliente hand-to-hand, a gente está na mesa de negociação, nós sócios nos interagimos muito, muito com os clientes em todas as negociações do começo ao fim, e a gente tem essa experiência de M&A e a gente sabe quanto é importante ter uma pessoa com a cabeça do negócio, de deal, etc., assessorando o cliente.
A gente, obviamente, vai ter que preparar essas due diligence mais da forma que o cliente quer, e a gente está entendendo que os deals vão ficar um pouco mais complexos. O que você me orienta para facilitar essa transação? Quais as dicas que você dá para o comprador e para o vendedor para tentar facilitar em cima do momento que a gente está vivendo? Quer dizer, não adianta só a gente criar roadblocks, mas a gente tem que dar uma facilitada. Vai ser o quê? Vai ser earn-out? Porque ninguém vai ficar pagando à vista. Não existe... Nós vamos ter pouco M&A hoje com cash à vista. Então, vai ser earn-out, quais as garantias, escrow... Qual a flexibilização você orienta, tanto comprador como vendedor, para a gente ter um deal fechado nesse momento com Covid? Perfeito, Luiz. Então, vou tentar aqui me ater ao tempo. Acho que a pergunta é muito interessante. Eu acho que, no final das contas, sobre a ótica do vendedor, eu acho que, no final, a preparação é a chave do sucesso, né, para a venda, né? Ou seja, o quanto antes o vendedor preparar a sua empresa, montar o seu data room, e atualizá-lo constantemente, melhor. Né? Porque nesse período de incerteza que nós estamos vivendo, a falta de informação ela vai ser, entendo eu, percebida muito negativamente. Né? Então, assim, além disso, é interessante que sejam antecipados quais são os pedidos, quais são os interesses do comprador, sempre no sentido de tentar reduzir ao máximo essa incerteza, né, desse mundo que nós estamos vivendo atualmente. Né? É muito importante também para o vendedor entender como fica o financiamento do negócio dele ou dela, né, numa hipótese de venda de controle. Né? Nem preciso dizer, né, que agora, mais do que nunca, é necessário realmente a contratação de uma assessoria realmente especializada. E acho que o mais importante para o vendedor, né, se o pagamento não for à vista, né, e a gente espera que a maioria dos pagamentos não seja à vista, né, que seja muito bem negociada a garantia das parcelas vincendas. Né? E a gente está falando aqui basicamente da escrow, né? Porque senão, e obviamente tem questões tributárias atreladas a isso, mas é importantíssimo, que, se o pagamento não for à vista, que garantias muito firmes, muito boas sejam negociadas. Né? E assim, para o comprador, Luiz, e você já tocou em alguns pontos aí, além, obviamente, dessa questão da preparação, que também é fundamental, e da contratação de uma assessoria realmente que conheça muito do negócio, porque, como a gente falou aí atrás, a due diligence vai ser ainda mais fundamental do que já era antes. Né? Então, agora, você realmente precisa de ter ao seu lado quem realmente conhece do assunto. Né? E, além disso, acho que para o comprador, é o que o Luiz Miraglia, o Guga, mencionou. Né? Assim, considere, se o nível de incerteza estiver muito grande, para considerar arranjos alternativos mesmo, se os riscos forem muito elevados. Né? Ou seja, comprar uma parcela ao invés de comprar 100%, eventualmente pensar numa JV, e também pensar nessa questão assim, de pagar o mínimo possível à vista, né? Tentar parcelar ao máximo o pagamento e, eventualmente, oferecer earn-out. Porque, como o Guga mencionou, a gente não vai ter essa clareza de quanto que vale esse negócio ou não. Então, faz sentido, eventualmente, até para ambas as partes, que você carregue mais no earn-out. Acho que seriam essas as minhas contribuições aqui para o nosso webinar. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Nós estamos abertos às perguntas, os chats, o pessoal vai entrando, vai colocando as perguntas, não esqueça de direcionar as perguntas que eu vou fazendo por aqui. Um ponto importante que o Roberto tocou, eu acho que tem muita gente aqui participando do mercado de M&A, que é uma assessoria especializada. Nosso escritório já participou de mais de centenas de transações de M&A, e eu te falo por experiência própria. Se realmente o cliente tem um assessor de M&A, uma boutique de M&A, um banco assessorando, o M&A sai muito mais fácil, é muito mais tranquilo realmente ter gente especializada tocando o M&A, junto com o cliente e junto, obviamente, com o escritório de advocacia que entenda do assunto. É um marketing aí para os nossos amigos de boutique de M&A do banco, mas é um marketing sincero, porque realmente faz toda a diferença. Vou passar agora para o meu sócio da área tributária, líder da área tributária em São Paulo, Maurício Salim. Maurício, nós falamos de due diligence e as mudanças aí da due diligence com o momento com o Covid. Quais cuidados que a gente deve adotar para melhor apresentar na venda, analisar na compra,
os efeitos tributários durante a crise. Que muito se mudou, a gente teve a alteração legislativa hoje no Brasil, nós escrevemos 70 artigos sobre isso em 2 meses, eu não sei quantos que foram, mas, obviamente, o impacto tributário foi grande durante a crise. O que a gente deve se preocupar, o que a gente deve analisar, tanto para o comprador quanto para o vendedor? Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. De fato, pegando a esteira do que o Roberto disse e até o que o Miraga disse, né, o Guga disse, a due diligence da parte tributária também tem que ser muito mais profunda, né? Porque essas medidas que vieram a galope ao longo da Covid, elas têm trazido alguns efeitos que, num primeiro momento, não eram percebidos, depois, quando se analisa com um pouco mais de profundidade, percebe-se que esses efeitos são de longo prazo, né? Então, por exemplo, as certidões negativas, cujas validades foram postergadas, cujas validades foram estendidas. Muitas empresas têm deixado de cumprir as obrigações tributárias nesse período com a garantia de que não terão negativados os nomes, né? E eu digo deixar de cumprir, não só deixar de pagar, mas também deixar de declarar, deixar de cumprir à risca e calcular à risca o que antes fazia, né? Calcular os tributos de forma correta, entregar as obrigações tributárias de forma correta e cumprir com toda a legislação tributária. Em cima disso tudo, acima disso tudo, você tem medidas de postergação de tributos que foram publicadas pelo governo, medidas de postergação de declarações, de prazos de declaração de impostos. Como é que você tem que analisar uma situação, uma empresa que optou por essa postergação de impostos, se ela parcelou os impostos depois, qual vai ser o efeito disso no caixa econômico e financeiro da companhia, se ela tem dinheiro para pagar, quais são os efeitos desta postergação a longo prazo, porque se você, pós-Covid, pós ou durante Covid, né, como vocês bem mencionaram, depois quando as atividades começarem a voltar ao normal, quanto tempo essas postergações de impostos, esses efeitos tributários ao longo da pandemia, ela vai durar? Você tem medidas judiciais que estão sendo implementadas de uma forma muito mais agressiva, planejamentos tributários que estão sendo implementados de forma muito mais agressiva. Várias empresas em busca de caixa têm tirado bastante aquelas teses do fundo da gaveta para conseguir gerar ganhos de caixa ao longo dessa pandemia. Então, isso tudo vai ter que ser visto de forma muito profunda, vai ter que ser visto de forma muito bem analisada e projetando os efeitos dessas medidas a longo prazo, porque os efeitos dessa medida não vão ser percebidos agora, vão ser percebidos a muito longo prazo. Daqui 2 ou 3 anos você vai sentir o que isso efetivamente afetou no negócio da companhia. Enfim, você tem descumprimento de obrigações contratuais, como bem mencionado pelo Roberto, que podem gerar sim efeitos tributários, podem gerar sim efeitos de retenção de impostos ou incidências tributárias pelo simples fato do período do regime de competência, que não vão ser observadas. Nós já temos visto fiscalizações federais, principalmente, que têm questionado prazos de cumprimento de contratos, né? Isso tem muito efeito na incidência tributária pelo regime de competência, tá? Então, isso aqui, na minha concepção, já era um ponto de atenção, mas vai se agravar e vai se intensificar, ainda mais nesse período pós-pandemia, durante pandemia ou pós-curva alta da pandemia, tá? Acho que é basicamente isso que eu tinha para dizer por hora. Obrigado, Maurício. Eu volto com você, tá? Segura aí que eu vou passar agora para a Alessandra Souza. A Alessandra é sócia nossa também em São Paulo, no mercado financeiro de capitais. E eu queria um panorama, Alessandra.
óbvio, quando a gente começou com o Covid, houve uma corrida para as empresas se capitalizarem, né? Houve uma corrida para as empresas colocarem capital, terem capital para vencer a crise, né? O termo cash is gold, né? Foi um termo muito usado nesses últimos 2 meses, e houve diversos instrumentos de financiamento. As grandes empresas, obviamente, se beneficiaram, né, com a queda de juros e os juros mais baixos na história do país, e as pequenas e médias empresas têm tido dificuldade, a gente tem visto que têm tido dificuldade para ter acesso ao mercado de capitais, ao mercado de financiamento, ao mercado de dívida. Dá um panorama de como é que está o mercado financeiro, o mercado de capitais. Alguns perguntam, está fechado ou está aberto? Me dá um panorama de como você está vendo o mercado de capitais, principalmente com relação ao financiamento, à dívida. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Então, para fazer esse panorama, eu fui um pouco atrás do relatório da Ambima, né? Porque é um relatório estatístico que eu acho que funciona bem. E o que a gente observa no relatório que foi emitido agora em maio, mas com relação a abril, é que o mercado deu uma reagida com relação ao período anterior, ou seja, março parecia que o mercado tinha fechado, né? Abril a gente tem uma reação. Só que essa reação, ela traz uma informação bastante interessante para a gente, porque o perfil da captação, ele mudou. Ele mudou, obviamente, em função dessa situação com Covid, durante Covid, enfim, essa situação crise, vamos colocar assim, né? Ele mudou como esse perfil? Esse perfil agora, ou seja, essa retomada, ela se deu para papéis de curto prazo, ou seja, papéis de menor maturidade, obviamente pagando um juros maior. Isso é quase que uma consequência lógica, ou seja, o investidor que está disposto a ir para o mercado e aquele que está captando, onde eles estão se encontrando? Eles estão se encontrando numa operação em que ela é mais... como você não tem previsibilidade, como todos os meus colegas aqui já comentaram, a gente topa colocar esse investimento no mercado a um prazo curto. E outra coisa que a gente tem visto é que não só esse prazo curto aqui está funcionando, mas o público que aceita isso. Quem que é o público que está atuando agora? Tá? A gente viu, esse mesmo relatório traz para a gente a seguinte informação, que houve um aumento muito grande de captação com nota promissória e com debêntures. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que são aqueles investidores que estão mais ligados à operação, os intermediários ou aqueles que estão na cadeia dessa operação, que estão mais dispostos a disponibilizar esse dinheiro, essa captação, e aquele que capta, ele também está preferindo, assim, ele capta principalmente para poder reabastecer o seu capital de giro ou para refinanciar uma dívida que ele já tinha. Por quê? Porque o cenário mudou e porque é um cenário mais difícil agora, tá? Então, em termos de perfil, a gente vê isso. E por que é importante a gente ver esse perfil diferente e poder acompanhar mais ou menos o que está acontecendo com o mercado? Porque a gente pode ter uma ideia de apetite, a gente pode trabalhar nessa adversidade. Como que a gente pode trabalhar com isso, na minha opinião, e com base nisso que a gente está vendo, não só de relatório de Ambima, mas com que a gente conversa com os nossos clientes, né? É que o mercado não está fechado, o mercado só está se adaptando com ferramentas, inclusive, que já existiam, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse investidor, em especial o profissional, o qualificado, os fundos de investimento, eles procuram agora operações estruturalmente mais simples, ou seja, a gente não tem operação agora de oferta pública 400, por exemplo, tá? A gente tem algumas ofertas públicas 476, mas a gente tem, principalmente, isso é bastante interessante, não só para pequenas e médias empresas, mas para empresas grandes também, a gente tem muito o que a gente chama de private placement, ou seja, operações que não precisam ir ao mercado, que podem utilizar desses instrumentos. Quais? Por exemplo, das debêntures,
A gente pode ter operações, e daí vai em linha com o que o Guga já falou anteriormente, com o que o Roberto falou anteriormente, com o que todo mundo está falando. A gente pode ter operações, por exemplo, que utilizam um elemento de equity, sem precisar ir ao mercado, como, por exemplo, uma emissão de ações preferenciais num private placement. Tá? Por que isso é interessante? Porque aqui a gente mistura também um elemento do financiamento, mas ele não é um instrumento puramente financeiro. A gente pode ter um elemento de equity aí também. Ou seja, você pode garantir para esse investidor que ele está, de uma certa forma, financiando aquele negócio, ele está investindo aquele dinheiro, mas ele pode ter um upside no equity lá na frente, que ele pode avaliar se vale a pena para ele lá na frente virar um equity efetivo, vamos dizer, efetivo, e também dá flexibilidade nele para trabalhar nisso, tá? O que a gente observa também, que também é oportunidade, que a gente não pode esquecer, que daí envolve o mercado, envolve mais ofertas 476, é o uso de instrumentos financeiros como o CRI, o CRA. Tudo bem, eles têm uma finalidade específica, né? O CRI, ele é relativo a certificados de recebíveis imobiliários e o CRA está ligado ao agronegócio, mas eles também são ótimas oportunidades, como o Guga havia dito, o agronegócio, por exemplo, e aí vários dos nossos clientes atuam nessa área, eles podem se aproveitar dessa emissão, dessa captação, que ela, embora seja mercado, ela é até estruturalmente simples, ela é bastante direta, e ela traz um elemento muito bacana de você poder mexer em prazo também, né? Quer dizer, a gente pode acompanhar aí esse apetite de curto prazo e se financiar. Não precisa ser necessariamente um M&A na acepção que a gente conhece, que envolve uma complexidade maior, né? É um financiamento um pouco mais straightforward, vamos dizer assim. Sobre o cenário também, eu posso também colocar por fim, Luiz, para concluir essa fala, e só para dar aí uma perspectiva para quem está olhando para a gente, que tanto o CVM, Ambima, todos esses agentes do mercado estão muito atentos com o que está acontecendo e com essa necessidade de se adaptar ao novo momento, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, existem outros, vários, que até já foram comentados em outros webinars, mas um dos exemplos é que a CVM já editou uma norma agora em março, mas que vai ser válida a partir de 2021, em que ela dá, por exemplo, mais flexibilidade para aquelas companhias que tenham emitido debêntures, para que elas mesmas possam resgatar, comprar e negociar com essas debêntures. Ou seja, é um olhar atento para o mercado, para aquele cliente, para aquela empresa que precisa rever o perfil da sua dívida, ou precisa se refinanciar, ou precisa se reinventar. Então, quer dizer, não achem que o mercado está fechado, o recado é esse, o mercado não está fechado, existem instrumentos, a gente está atento a isso, e existem várias soluções aí que não são aquelas, 2 ou 3 ou 4 até, que a gente estava mais acostumado, que se usava mais, tá bom? Era um pouco isso que eu tinha para dizer de perfil de mercado e do que está acontecendo por aí. Obrigado, Alessandra. Eu acho que essa mensagem que o mercado está aberto é realmente muito boa, acho que para todos nós. O mercado realmente está ativo, está aberto e, obviamente, tem que ter flexibilização. Eu acho muito interessante esses instrumentos híbridos de capital. Eu acho que a gente vai ver muito essas dívidas com equity, com kicker, e isso é muito importante para as empresas se prepararem, porque se elas estão próximas do momento de M&A e o momento não é agora, quer dizer, elas têm que estar abertas a esse tipo de captação, que é uma captação híbrida no mercado, onde a pessoa que financiou vai ter um kicker lá no final, quer dizer, vai ter um ganho lá no final na hora dela ser vendida. Eu queria depois tratar com você, Alessandro, um pouco mais sobre CRI, CRA, debêntures de infra, as diferenças de M&A, mas antes disso, tem algumas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Guga. Guga, nós temos uma pergunta aqui no chat. Penso que veremos um maior escrutínio regulatório sobre as operações. Eu acho que esse é a primeira pergunta. Se você acha realmente que você vai ter mais escrutínio regulatório sobre operações e se isso impacta especialmente nas targets que sejam estratégicos e interessados nas cadeias de suprimentos globais. Você acha que isso exigiria atenção nas cláusulas MEC e de potencial desfazimento dos negócios? Eu acho que sim, a resposta vai haver um escrutínio maior.
principalmente em função do que a gente tem ouvido falar. Os Estados Unidos já está editando normas nesse sentido, porque eles perceberam que eles terceirizaram para o mundo a maior parte da cadeia de suprimentos do mercado americano. Então, principalmente na questão de saúde, ficou patente que as máscaras, que os testes, isso tudo estava na mão de outros países, e que se houver um corte nessa cadeia de suprimentos, você paralisa um setor inteiro. Então, isso vai seguramente haver um escrutínio maior. Agora, por outro lado, a cláusula de MAC, eu acho que ela vai ter uma mudança, mas nem tanto nesse sentido, porque essa questão de mudança regulatória já era a base da cláusula de MAC, né? Ou seja, uma mudança na edição de uma norma num país, proibindo que se compre reagentes de certo país ou de fora, que se produza internamente os reagentes para um teste de laboratório. Isso já é a definição da MAC, ou seja, da mudança material adversa. Ou seja, houve entre a assinatura e o fechamento, ou durante a execução do contrato, houve uma mudança regulatória que tornou o objeto da companhia impossível. Então, eu acho que a cláusula MAC já pega esse tipo de norma. Agora, o que vai haver, eu acho, de mudança na MAC, principalmente, as questões sombrias, cinzentas, ou seja, houve uma mudança no panorama de restaurantes. É proibido agora você ter mais do que 30% da ocupação máxima no restaurante. Isso não é uma proibição de você frequentar um restaurante, mas se você está fazendo a aquisição de uma rede de fast food com 600 lojas, você vai pensar, puxa vida, isso reduz drasticamente a minha expectativa de receita nessa companhia. Isso é um motivo para reduzir preço, para ajustar a forma de pagamento ou para desfazer o negócio? Essa que é a grande questão que vai entrar na discussão. Não é simplesmente, está proibido a importação de máscaras de outro país, temos que desenvolver a indústria local. Ok, isso aí vai ser desfeito o negócio se eu estiver comprando uma empresa que fabrica máscara, que importa máscara. Mas, por outro lado, se simplesmente houver uma redução na receita da companhia por uma norma editada pelos governos, aí sim você vai ter uma discussão que pode ser bem aquecida entre compradores e vendedores. É isso que eu tinha para falar, Luiz. Obrigado. Deixa eu voltar aqui para o Maurício. Nós só temos 10 minutos e agora tem diversas perguntas. Eu vou voltar aqui para o Maurício. Nós temos diversas perguntas aqui do pessoal e eu quero, pelo menos, fazer duas perguntas e tem uma para a Alessandra, tá? Mas eu quero voltar para o Maurício. Maurício, rapidinho, faz uma análise dos efeitos tributários das medidas de longo prazo, das medidas que foram adotadas durante a pandemia e o atendimento aos programas governamentais, postergação de impostos, medidas judiciais, houve uma corrida muito grande para redução de custo. Faz uma análise geral para a gente, os efeitos dessas medidas tributárias, por favor. Os efeitos dessas medidas, eles vão ser sentidos a longo prazo. A gente tem vivenciado algumas empresas que simplesmente optaram por adotar as medidas implementadas pelos governos, principalmente o federal, como postergação de impostos, redução de impostos, redução de base de cálculo, por exemplo, redução de alíquota do Sistema S, que tem sido bastante questionado, inclusive judicialmente, pelo Sistema S, né? Então, o que traz uma insegurança muito grande para as empresas na implementação dessas medidas. Várias das empresas, vários dos nossos clientes, inclusive, tiraram, como eu disse, da gaveta planejamentos tributários ou até oportunidades tributárias que antes tinham um valor relativamente irrelevante, né, e que hoje representam um ganho, qualquer que seja o valor, representam um ganho. Tá? Então, todas as empresas têm que fazer esse exercício, esse dever de casa, né, sozinhas, com assessores financeiros, com auditorias, tem que fazer esse dever de casa, tem que parar para pensar a longo prazo qual é o efeito de adoção de uma dessas medidas que foram implementadas pelo governo. Existem outras que seriam melhores, que já estavam lá no cardápio de alternativas e oportunidades tributárias
ao invés de abraçar um plano governamental, existem outras medidas que têm mais ou menos o mesmo efeito de caixa financeiro ou econômico, que não têm um efeito adverso a longo prazo, isso tem que ser revisto. Por exemplo, rever o regime de apropriação de variação cambial de contratos em dólar. Trocar financiamento, aí, enfim, não é muito minha área, mas trocar os financiamentos internacionais por financiamentos locais. Rever periodicidade de adoção do regime de tributação de imposto de rendas, trimestral para mensal. Revisitar o tema do lucro presumido para o lucro real. São medidas básicas que você tem que rever, adotar de forma imediata, que às vezes tem o mesmo efeito econômico e tem um efeito menor, ou um impacto menor na sua atividade a longo prazo. Também tem, por exemplo, postergação de importações. Você pode deixar em regime alfandegado, você não precisa pagar e importar a mercadoria imediatamente, né? Então, essas são medidas que nós temos visto muito, são discussões que parecem pequenas, mas são discussões que hoje fazem muito sentido, tá? Nesse regime de pandemia, né, que nós vamos ter que nos acostumar a viver. Obrigado, Maurício. Nós temos tempo para 2 perguntas. Alessandra, tem uma pergunta para você, do Marcos Alcântara, da MIP Investimentos. Ele estava estruturando uma debênture incentivada, na verdade um FIPE, com um prazo de 21 anos e duration de 11,5, tá? Com esse novo cenário, ele teve uma postergação do prazo de desembolso e teve que fazer um bridge loan. E ele pergunta que, na sua visão, quando o mercado vai voltar a olhar dívida de longo prazo, 10 a 15 anos, para estrutura de financiamento de projetos tipo Project Finance? Você vê isso voltando logo, ou quando que a gente vai ter esses financiamentos de longo prazo? Obrigada, Marco, aí pela sua pergunta. É um exercício difícil esse da gente fazer previsão, né? Acho que até foi o Roberto, meu colega aqui, que comentou que, assim, a gente está trabalhando com as adaptações, mas a gente não consegue fazer uma previsão. Dito isso, eu acho que essa pergunta tem 2 respostas rápidas, tá? A primeira delas é a seguinte: você está falando especificamente de infraestrutura, tá? Como é que eu vejo se isso vai voltar ou não? Depende de ter projetos de infraestrutura, tá? A gente está no Brasil, a gente deveria estar tendo muitos projetos de infraestrutura, mas depende muito de N fatores e N players para a gente ver isso acontecendo, tá? Eu, pessoalmente, Alessandra, acho que eles vão acontecer, e vários desses projetos de infraestrutura, eles não têm como ser no curto prazo, né? Eles são projetos que demandam tempo. Então, assim, eu não acho que... Eu entendo o impacto que essas estruturações, como essa que você está fazendo, que você estava trabalhando, ela teve uma mudança imediata. Eu não acho que isso morreu, mas como todo o resto do mercado, a gente vai ter que se adaptar e vamos ter que ver se os players vão estar com apetite para isso, tá? Quando, como, é difícil dizer, tá? Mas eu digo, e talvez eu seja um pouco otimista como o Guga, eu espero que logo, porque a gente precisa desses projetos, e esses projetos não têm como ser efetivamente curtos. Eu acho que basicamente é isso. Luiz. Obrigado, Alessandra. Nós temos mais uma pergunta aqui do Fernando. Ele menciona, nos tempos atuais, tenho visto aumento de conflitos societários, e nós todos temos visto isso, e obviamente em qualquer crise nós vemos um aumento de conflito societário intenso, e o número de arbitragem, o número de litigation aumenta, principalmente nos contratos de M&A. E Guga, eu queria fazer essa pergunta para você. O M&A poderia funcionar como forma de solução de conflito? Sem dúvida, sim. A resposta é positiva. A melhor forma de você preservar a companhia em caso de um conflito societário grave é o M&A, porque você tem algumas formas que a legislação lhe permite para resolver um problema desse, e dentre eles a dissolução da sociedade, que na verdade é o fim daquela sociedade, então, que é o pior dos mundos para todos. Então, o M&A ele pode criar diversas soluções, aliás, soluções criativas mesmo para uma resolução de conflito societário, tal como
buscar um fundo para capitalizar a saída de um sócio, a companhia para comprar as ações daquele sócio, pode trazer um sócio estratégico que vai adquirir a participação do sócio, de um dos sócios, a própria companhia pode financiar a saída, tem um sem número de opções para que o M&A solucione conflitos societários. Eu acho que a gente está vendo isso acontecer, toda crise a gente vê isso acontecer, mas realmente é uma pergunta muito relevante, a resposta é positiva, é um redondo sim para essa pergunta. O M&A pode ser uma solução muito boa para conflitos societários. Obrigado, Guga. Alessandro, o último tópico para você, nós temos 3 minutos aí para o final, a gente está tentando terminar no horário, obviamente obedecendo o horário estabelecido. Vamos falar um pouquinho do CRI, CRA e debêntures, que a gente mencionou e não falou direito. Quais as diferenças desses instrumentos financeiros com o processo de M&A? Dá um panoramazinho rapidinho das diferenças desses instrumentos. Entre si são muito parecidos, eu posso dizer assim de uma maneira bastante superficial que eles diferem na indústria, né? Um é para a indústria do imobiliário e um do agrícola, mas o processo deles ele não é tão diferente assim de um M&A. Por quê? Porque a gente precisa de due diligence, tá? Porque, assim, é um financiamento, é um investidor que está entrando. Ele pode não estar entrando da forma como a gente conhece tradicionalmente do M&A, de uma compra e venda, vamos dizer assim, arroz com feijão, mas ele é um investidor. Então, a gente precisa de due diligence, a gente precisa de outros players no mercado. Então, a gente precisa de um coordenador de oferta, a gente precisa de um distribuidor, mesmo no caso das ofertas 476, que são a grande maioria, né? E que eu espero ver muito mais do que as 400. As 400, aliás, só um parênteses, elas quase não aconteceram, tá? Nos últimos 2 meses, quase zero. Então, você tem um processo de due diligence, você tem um certo processo de negociação. A documentação não é negociada como um M&A, tá? É mais simples, é um negócio um pouco mais standard, mas, assim, é uma operação que a gente coloca de pé muito rápido. Tá? Então, isso eu acho que é o comentário principal para os nossos clientes que têm interesse nisso e nas debêntures também. São operações que elas já são bastante, tem um setup delas, a gente tem algumas coisas obviamente, para negociar, só que com a contratação dos assessores corretos, e aí a gente precisa de banco de investimento, a gente precisa da securitizadora, a gente precisa do distribuidor, mas do escritório que vai fazer, escritório de advocacia que vai fazer isso, a due diligence, a legal opinion, mas com isso contratado, com isso feito, é uma operação que a gente consegue colocar bastante rápido em pé. Lógico, a gente também tem que ter a sinalização do mercado, né? E quem vai dizer isso para a gente vão ser os bancos de investimento, os estruturadores das operações vão dizer para a gente qual que é a janela de oportunidade. Mas existindo a janela de oportunidade, essa é uma operação, vamos dizer, do ponto de vista de estrutura que a gente coloca de pé muito rápido e vai ter o resultado, né? Assim, a gente tendo um investidor é uma coisa que vai... coloca bastante rápido em pé, muito mais rápido, na minha opinião, do que um M&A, né? Porque você já tem o setup, embora você tenha uma due diligence, você não tem aquela questão de sentar na mesa de negociação. É um negócio muito mais straightforward e tem também alguns aspectos interessantes, eu acho que não vai dar tempo da gente falar, mas pode ser objeto depois da gente falar com os nossos clientes, do ponto de vista até tributário, tá? Existem vantagens, existem coisas bastante interessantes nessas figuras, em especial no CRI e no CRA. Obrigado, Alessandro. Bem lembrado. Eu acho que o aspecto tributário do CRI e CRA incentivado, realmente, isso das debêntures de infraestrutura são importantes. Infelizmente, realmente não vão ter tempo, Maurício, para falar sobre esse assunto, mas se alguém tiver dúvida, nós vamos dar os contatos de todos aí no final do webinar e pode mandar umas perguntas. Eu queria, última pergunta, 2 minutos, 1 minuto, Guga. Aspecto prático, todos nós, eu, Roberto, Alessandra, Maurício, Guga, estamos envolvidos em M&A desde o começo da pandemia. Fechamos algumas transações, o Guga fechou uma transação semana passada muito grande. Especificamente, Guga, você teve contato com a outra parte? Como que vocês conseguiram negociar um M&A desse tamanho
sem estar em contato com outra parte, e como foram feitas as assinaturas dos contratos? Uma experiência bem diferente, principalmente porque o processo já vem se desenvolvendo há bastante tempo, a negociação, mas ela culminou com o fechamento no meio da pandemia. E a gente teve 2 meses de negociações intensas durante a pandemia. A principal fase da negociação foi feita como esse webinar, foi feita via Microsoft Teams, somente discussões virtuais, o que, por um lado, facilitou bastante, porque tinha gente de outros países envolvidos, então não teve reunião presencial, não teve o tempo de viagem, então qualquer assunto que necessitava de uma discussão era simplesmente marcar uma reunião em poucos minutos, você tinha todo mundo de 3 continentes na mesma tela. Então, foi bastante interessante do ponto de vista negocial e do ponto de vista de fechamento, também toda a assinatura foi remota. Como a operação em Minas Gerais e a Junta Comercial de Minas Gerais já adota a assinatura eletrônica há vários anos, não existe mais assinatura física, foi bem fácil a parte dos documentos societários e os documentos privados, ou seja, os documentos da transação, foram assinados via DocuSign, ou via certificado digital, que são essas outras ferramentas que você tem para assinatura remota. Mas funcionou muito bem, todas as partes entenderam, todos os advogados contribuíram para que fosse dessa forma e funcionou perfeitamente, não houve nenhum problema. Creio que vai ser uma ferramenta que chegou para ficar. Aliás, 2 ferramentas, tanto essa de reuniões virtuais como a de assinatura e fechamentos remotos. Gente, obrigado. Eu queria agradecer a todos que participaram, queria agradecer imensamente ao Luiz Miraglia, ao Roberto Ribas, ao Maurício Salim, a Alessandra Martins Souza, a nossa equipe de marketing, liderada pela Tatiana, e todos os escritórios que participaram desse webinar. Todos os nossos clientes e amigos, as perguntas, quem que tiver perguntas, nossos contatos vão ficar na tela, e eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Estaremos preparando um novo webinar no dia 3 de junho, sobre planejamento sucessório e patrimonial. A divulgação vai sair hoje à tarde, então quem quiser participar já está convidado para o nosso próximo webinar. Mais uma vez, obrigado, pessoal, tenham um bom dia, tenham uma boa semana e se cuidem todos, espero vê-los o mais rápido possível. Obrigado.